Bom dia a todos, eu sou o Sorado Santucci, pertenço ao 16GB e eu sou aluno do curso de Docência e Resgate de Emergências Médicas de 2023. Bom, a nossa aula hoje é sobre a importância da avaliação do trauma de coluna vertebral e medula espinhal. A divisão da aula está em 3 blocos: introdução, anatomia e lesão e avaliação. Começando pela introdução, quero esclarecer algumas siglas aqui, o PHTLS traz. LTC, lesão traumática de coluna, LMC, lesão de medula espinhal, e RMC, que é restrição de movimento de coluna. Bom, primeiro vamos falar sobre a gravidade, né? Por que é tão importante um conceito como esse de avaliação? Porque um trauma de coluna ele pode ser fatal, certo? Dependendo da altura da coluna, o impacto, a energia envolvida nesse trauma, pode ser fatal. A pessoa pode vir a óbito mesmo antes da emergência chegar. Depois, que se esse trauma não for fatal, um trauma de coluna pode trazer um impacto no estilo de vida dessa pessoa, devido à limitação que ela vai ter. Não só devido a questões de operatória, pós-operação, questões de medicamentos, mas a limitação que essa pessoa pode ter no seu estilo de vida em relação às funções comuns do dia a dia, né? Depois, a gente vai ter também uma menor expectativa de vida. Algumas pesquisas dizem que pessoas que sofrem uma lesão grave de coluna, não foi fatal, sofreu algum impacto no estilo de vida ou não, mas de qualquer forma ela tende a ter menor expectativa de vida, por questão das limitações relacionadas à coluna. Por exemplo, o ganho do peso, o fato de não poder fazer atividade física, dentre outras questões que envolvem a limitação na saúde física dessa pessoa. Agora, o que vai depender é a gravidade desse trauma, é o que vai depender se essa pessoa vai ter um impacto maior ou menor na sua qualidade de vida. Em relação à gravidade do trauma, a gente vai falar sobre a região da coluna que foi impactada, se houve impacto de estruturas subjacentes à coluna, qual foi o mecanismo dessa lesão e o mecanismo do trauma. Estes aqui são os pontos de referência para avaliar sobre a gravidade do trauma de coluna e se essa pessoa vai ter um maior ou menor impacto na sua vida. Começando pela anatomia e lesão, vamos falar um pouco sobre as regiões da coluna, já que é um ponto de referência em relação à gravidade desse trauma. Falando sobre a região da coluna, a gente vai ter aí a região cervical, a região torácica, a região lombar, sacral e coxígeo. Ô Murilo, vamos dar uma demonstração aqui, pode ficar de costa para a câmera, por favor. Falando rapidamente sobre as regiões da coluna. Então a gente vai ter a região cervical, a região torácica, região lombar, sacral e coxígeo. Hoje a gente vai dar uma atenção especial para a região cervical. Por que para a região cervical? Porque dentro de toda a estrutura da coluna, a região que está mais suscetível à lesão é a cervical. Justamente porque a estrutura óssea ela aumenta de tamanho de maneira crescente de cima para baixo. De forma que a coluna cervical tem uma estrutura óssea menor, são vértebras menores, e que a estrutura lombar e sacral são vértebras maiores. Isso porque a estrutura de base da coluna sustenta maior peso, por isso a anatomia óssea é mais densa. Então, visto que a coluna cervical ela possui estrutura menor, ela é mais suscetível à lesão. Não só porque os ossos da coluna são menores, mas porque há menos musculaturas envolvidas de suporte para essa região aqui. Não somente menos musculaturas, como musculaturas mais fracas também. Por exemplo, a região torácica tem grande grupo muscular para dar suporte para ela. Não só grupo muscular, como também partes ligamentares maior. Também a região torácica tem a conexão das costelas, o que dá mais estabilidade e firmeza para essa região da coluna. A região torácica também é mais rígida, o que é mais difícil de ser provocada uma lesão. Em contrapartida, a região cervical é mais fina em estrutura óssea, tem menos suporte muscular e ligamentar como auxiliação e também é uma região que tem um grande grau de movimento, tem muita liberdade de movimento. Por isso é que a estrutura da cervical é mais suscetível à lesão. Pode sentar, obrigado. Bom, a gente falou sobre a estrutura da coluna, ressaltando que a parte da cervical tem uma certa fragilidade e maior incidência de trauma, porque ela é mais fraca em termos de estrutura óssea e suporte lateral também. Em relação à maior incidência dos traumas de coluna, em relação à fratura, as incidências em que é uma fratura de vértebra,
a gente vai ter na região tóraco-lombar. Região tóraco-lombar é a conexão entre a região torácica e a região lombar. Essa região é onde mais ocorrem fraturas. Porém, de maneira geral, em relação à lesão de coluna vertebral, lesão que houve ou não fratura, onde mais acontece é na cervical. Então nós temos dois pontos de referência a pensar numa avaliação de trauma de coluna, onde a região cervical e a região tóraco-lombar são as mais afetadas segundo estatísticas. Nós temos alguns agravantes em relação à região cervical. Como acabei de demonstrar aqui com o soldado Murilo, a região cervical ela é mais fragilizada por ter um grau de movimento muito grande e uma estabilidade muscular e estrutura óssea menor que as outras regiões. Quando ocorre uma lesão acima da vértebra cervical 3, acima da C3, eu tenho um grande risco de causar um rompimento de vasos e de também inervações que chegam até a musculatura do diafragma. Essa inervação chama-se nervo frênico. O nervo frênico, pelas suas ramificações direita e esquerda, elas inervam o músculo diafragma, músculo principal na respiração. Ou seja, um rompimento ou uma lesão acima da C3, eu posso romper esses nervos, que vou romper a conexão com o músculo diafragma, que vou interromper a respiração espontânea dessa vítima. Uma vítima com lesão cervical que não respira, imediatamente tem que ser atendida com estabilização cervical, abertura e patência das vias aéreas e uma ventilação com auxiliação, maneira imediata, esperando o suporte avançado ou o transporte imediato. Então, a cervical tem um sério agravante em relação à respiração. Em relação às estruturas subjacentes, ou seja, o que está ao redor da coluna, o que está junto da coluna, que pode também sofrer lesão. Junto da coluna nós temos ossos de suporte, como as costelas, por exemplo, músculos como os paravertebrais, alguns ligamentos, nervos e vasos que estão ao redor da coluna. E que se essas estruturas também sofreram algum tipo de lesão, algum tipo de impacto, eu vou ter um agravante nessa lesão, um agravante secundário. Em relação à estabilidade, suporte e proteção da coluna. Então a coluna ela não é em si uma estrutura apenas, mas ela possui estruturas subjacentes que dão suporte, estabilização e proteção. E se essas estruturas forem atingidas, eu vou ter uma coluna instável. O que eu posso agravar esse quadro se eu fazer uma estabilização inadequada. Em relação ao grau dessa lesão, bem, vejamos, uma breve revisão até aqui, falando sobre as regiões da coluna e a gravidade da região cervical e tóraco-lombar. Falamos sobre as estruturas subjacentes, ossos, músculos, ligamentos, nervos e vasos. E vamos falar agora sobre o grau dessa lesão. O que caracteriza uma lesão de maior ou de menor impacto? Vamos ter uma lesão de característica primária e secundária. A característica primária é o fato do que aconteceu com esse indivíduo no momento exato dessa lesão. Ele perdeu movimento, ele perdeu sensibilidade, ele queixa de dor em uma região específica. E uma lesão secundária, o que pode acontecer devido à fragilidade que ocorreu pelo rompimento ou impacto em estruturas subjacentes. Então, uma lesão secundária pode ser causada, por exemplo, por uma estabilização mal feita, por um transporte mal feito, e dentre outras questões intra-hospitalares. A vítima pode ter, então, uma lesão primária e ela pode evoluir para uma lesão secundária, tendo agravamento neurológico. A gravidade da lesão, além de primária e secundária, pode ser classificada como completa e incompleta a nível da medula espinhal. Uma lesão completa, ou seja, um rompimento completo da medula espinhal, vai trazer para esse indivíduo aí, ele não vai ter mais sensibilidade e nem movimento motor da altura da lesão para baixo. E uma lesão incompleta significa que ele pode ter ainda um grau de sensibilidade e movimento motor da altura da lesão para baixo. Em relação agora aos mecanismos dessa lesão. Como é que acontece essa lesão na coluna? Ela pode acontecer por compressão, hiperflexão da coluna, hiperextensão da coluna ou uma hiperrotação da coluna, que são as direções de movimento da coluna.
essa direção de movimento ela vai ser agredida, forçada por causa de um trauma, por causa de uma lesão, o que nós vamos chamar aqui depois de mecanismos do trauma. Então o mecanismo do trauma vai causar um mecanismo de lesão. Vamos falar um pouco sobre a avaliação, que é o objetivo central da nossa aula. A avaliação, qual que é o objetivo dela? É identificar se esse sujeito precisa ou não, se o sujeito vai precisar ou não de uma RMC, ou seja, uma restrição, a restrição da coluna, né? Se ele vai precisar ou não. Talvez ele não precise, e se essa pessoa não precisar de restrição de movimento da coluna, não deve ser feito. Vamos ver que existem algumas complicações para o indivíduo saudável que é submetido a uma restrição de movimento da coluna. Por exemplo, antes, nos conceitos antigos, só pela análise da cena e o mecanismo do trauma, já era critério para julgar, colocar essa pessoa sobre a estabilização, sobre a restrição de movimento da coluna. Agora, em pesquisas mais recentes, já entende que é necessário uma avaliação minuciosa da cena, mas principalmente uma avaliação da vítima, para ver se ela vai necessitar dessa restrição de movimento da coluna. Porque se o indivíduo estiver em uma condição saudável, ele pode ter complicações por esforço respiratório, isquemia e lesão cutânea e até alguns agravantes, caso ele tenha uma doença respiratória, por exemplo, ao ser submetido a uma restrição de movimento da coluna sem ter a devida necessidade. Em relação à avaliação da cena, existem algumas causas principais, causas comuns, como por exemplo, as maiores evidências de trauma de coluna, de lesão de medula espinhal, é com acidente automobilístico e com quedas. Sabendo disso, analisando a cena, se ela se enquadra nesses dois fatores, já há uma grande chance de ter uma lesão desse tipo. Também temos todos os traumas relacionados à aceleração e desaceleração. Também são evidentes de trauma. Temos os mergulhos em águas rasas e um agravante, por exemplo, quando é uma vítima idosa, onde não necessita de uma grande troca de energia para que aconteça um trauma de coluna. Uma simples queda da própria altura já é o suficiente para uma vítima idosa. Depois de avaliar a cena, nós vamos avaliar também a vítima, que é o critério mais importante nesse momento. Como eu disse antes, uma avaliação apenas do cenário, do trauma, já era o suficiente para indicar a estabilização dessa vítima. Agora, é necessário de maneira prioritária a avaliação da vítima para ver se ela precisa ou não da restrição de movimento da coluna. Fazendo a avaliação da vítima, vamos fazer um rápido exame neurológico nessa vítima. Primeiro, fazer a estabilização cervical e a abertura e patência das vias aéreas e começar uma análise de pescoço e coluna, braços, mãos e pernas, verificar se há déficit motor ou falta ou hipersensibilidade em alguma região, verificar se há paralisia, dormência ou formigamento. Essas são as questões que eu preciso trabalhar e observar de maneira minuciosa numa avaliação da vítima. Então eu vou fazer o exame da coluna cervical e do pescoço por apalpação, assim como todo o longo da coluna, para identificar se há sensibilidade em algum ponto específico. Em relação braços, pernas e mãos, pedir para que essa vítima faça movimento motor, como movimento de aceleração com os pés, movimento de preensão com as mãos. E identificar se há algum desalinhamento, por exemplo, dessa estrutura. Enfim, eu termino essa aula aqui. Nosso objetivo foi apontar para a importância da avaliação antes de qualquer outra coisa. A avaliação da cena e a avaliação da vítima. Eu agradeço a todos e bons estudos.